Imagine que você é um operador do centro de emergências quando às 22 horas e 44 minutos seu telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz nervosa relata: "Minha filha de 15 meses não está respirando. Ela não tem pulso. Está fria." O que você não sabe nesse momento é que a pessoa fazendo essa ligação foi a mesma que causou essa tragédia apenas algumas horas antes. Esta é a história de uma pequena que confiou na pessoa errada e de um pai que, mesmo tendo perdido tudo, tomou uma decisão no tribunal que dividiu a opinião de um país inteiro. O que ele disse deixou todos em choque. Fique até o final para entender como uma única palavra mudou completamente o rumo de um julgamento que todos esperavam terminar de forma diferente. Mas antes de mergulharmos nesta narrativa extraordinária, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Histórias como esta precisam ser contadas e compartilhadas para que mais pessoas possam reconhecer sinais de alerta antes que seja tarde demais. Em setembro de 2019, no estado de Dakota do Norte, uma pequena chamada Mecca Marie veio ao mundo trazendo alegria imensa para a família Curillo. Com bochechas rechonchudas, olhos azuis confiantes e um sorriso que derretia qualquer coração, ela cresceu cercada de amor na casa de sua tia Amanda, em Moorhead, Minnesota. Amanda havia assumido a guarda da criança quando os pais biológicos enfrentaram dificuldades que os impediram de cuidar adequadamente da filha. Para Amanda, aquilo não representava um fardo, muito pelo contrário, ela considerava Mecca como uma filha do coração. Na residência familiar, outras crianças já estavam sendo criadas, e Mecca tinha primos e uma irmã de 3 anos que adoravam o bebê. A atmosfera da casa era repleta de normalidade e carinho. Manhãs com risos das crianças durante o café da manhã, tardes de brincadeiras no quintal e noites com histórias antes de dormir. Mecca estava completamente cercada de amor e proteção, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Por mais de 5 anos, Brandy Adelke, uma moradora de Fargo de 37 anos, havia construído uma reputação sólida como a melhor amiga da família Curillo. 5 anos de amizade representavam um período sério e significativo de convivência. Ela não era apenas uma conhecida. Adelke estava presente em todas as festividades familiares, testemunhou os primeiros passos das crianças, ofereceu ajuda incondicional nos momentos difíceis e havia se tornado verdadeiramente parte da família. Adelke possuía vasta experiência no cuidado de crianças e uma reputação impecável dentro do círculo familiar. Ela conhecia todos os hábitos dos pequenos, seus jogos favoritos, suas rotinas diárias e até mesmo suas manias particulares. Amanda regularmente deixava seus filhos sob os cuidados de Brandy sempre que precisava se ausentar por trabalho ou compromissos pessoais. Afinal, quem mais mereceria tal confiança senão alguém que havia demonstrado tamanha dedicação e competência durante todos esses anos? Para a família Curillo, Brandy não era apenas uma babá ou cuidadora ocasional. Ela havia se tornado uma figura materna substituta, uma segunda mãe para as crianças. Ninguém poderia imaginar que, por trás do sorriso caloroso com o que cumprimentava as crianças há 5 anos, intenções monstruosas estavam sendo cuidadosamente escondidas. Em outubro de 2020, Mecca havia se tornado uma criança vibrante e alegre de 15 meses. Ela já conseguia se sentar com confiança, balbuciava suas primeiras palavras com entusiasmo crescente e sua risada contagiante conseguia iluminar toda a casa. Aos 15 meses, Mecca havia atingido todos os marcos do desenvolvimento esperados para sua idade. Era uma criança saudável, ativa e extraordinariamente carinhosa que distribuía abraços e beijos constantemente para todos ao seu redor. Tia Amanda se lembrava com carinho especial de como Mecca era uma daquelas crianças que se aproximavam de todos os adultos sem conhecer medo, sem saber que o mal poderia existir no mundo. Sua confiança ilimitada nas pessoas tocavam profundamente todos que conviviam com ela. Foi nesse período que Brandy se aproximou de Amanda com uma proposta que soou absolutamente natural e até mesmo carinhosa. Como o Halloween estava se aproximando, ela sugeriu: "E se Mecca ficar comigo por alguns dias?
Vou proporcionar um Halloween verdadeiramente especial para ela. A proposta parecia perfeita. Afinal, quem não gostaria de que sua criança tivesse uma celebração memorável com alguém tão próximo da família? Para Amanda, aquela sugestão não representava nada fora do comum ou suspeito. Brandy havia cuidado dos filhos dezenas de vezes anteriormente e absolutamente tudo sempre transcorreu de forma perfeita e sem incidentes. Por que não permitir que Mecca se divertisse durante aquela data festiva especial com alguém que a família depositava absoluta confiança? Amanda preparou cuidadosamente todas as coisas necessárias para a estadia da sobrinha. Brinquedos favoritos, pijamas confortáveis, roupinhas extras e tudo que pudesse garantir o bem-estar e conforto do bebê durante os dias fora de casa. Mecca balbuciava alegremente e gesticulava com animação, claramente antecipando novos jogos, brincadeiras e diversão. Aos 15 meses de idade, as crianças ainda não compreendem completamente o conceito de separação temporária. Para ela, aquela seria simplesmente mais uma aventura interessante e divertida na casa da querida tia Brandy. Amanda se despediu carinhosamente de Mecca, beijou sua bochecha rosada e a entregou a Adelke com o coração tranquilo. Nenhuma das duas mulheres suspeitava que 28 de outubro de 2020 seria registrado para sempre como o último dia em que a menina seria verdadeiramente feliz, segura e protegida. No entanto, o que deveria ter sido apenas um fim de semana alegre e festivo se transformou rapidamente no início de um pesadelo indescritível quando Amanda retornou para buscar sua sobrinha e se deparou com a primeira mentira elaborada. Adelke alegou convincentemente que havia sido detectado um caso confirmado de Covid no apartamento e que seria absolutamente necessário manter Mecca em quarentena rigorosa para evitar contaminar as outras crianças da casa. Não se preocupe nem um pouco, Amanda. Eu vou cuidar dela com todo carinho e atenção. É muito melhor que ela permaneça aqui caso esteja incubando a doença. Assim não correremos o risco de infectar as outras crianças em casa. Disse Adelke com naturalidade e preocupação que pareciam genuínas. Amanda acreditou completamente na explicação detalhada da sua amiga de longa data. Como poderia suspeitar de algo sinistro vindo de alguém que havia cuidado dos seus filhos com dedicação por tantos anos? Como poderia questionar a palavra de uma pessoa que havia demonstrado repetidamente sua confiabilidade e amor pelas crianças? Mais tarde, durante a investigação criminal, as autoridades descobriram que não havia absolutamente nenhum caso da doença registrado no local. Tratava-se de uma mentira cuidadosamente elaborada e planejada para ganhar tempo adicional e manter a criança sob seu controle. Durante as 3 semanas subsequentes, o apartamento localizado na Rua 17 Sul, número 230 em Fargo, se transformou completamente em um verdadeiro cenário de horror indescritível para a pequena e indefesa Mecca. Cada dia que passava trouxe novos tormentos físicos e psicológicos para o bebê, que nem sequer conseguia compreender por que estava sendo submetida a tanto sofrimento. Adelke espancou sistematicamente a criança, utilizando objetos pontiagudos e contundentes, deixando todo o corpo diminuto completamente coberto de hematomas, escoriações e feridas abertas da cabeça aos pés. As pequenas mãozinhas, que anteriormente se estendiam confiantes em busca de abraços carinhosos, agora se movimentavam instintivamente para tentar se proteger de novos golpes violentos. Mecca forava desesperadamente, gritava com toda a força que seus pequenos pulmões permitiam e chamava insistentemente pela tia Amanda, mas absolutamente ninguém conseguia ouvi-la suplicando por ajuda e proteção. Os vizinhos do prédio relataram posteriormente que, ocasionalmente, escutavam uma criança chorando alto, mas interpretavam aqueles sons como birras infantis completamente normais. Substâncias químicas corrosivas foram deliberadamente derramadas sobre a pele sensível da criança, causando queimaduras dolorosas que corroeram a pele delicada e se espalharam por todo o corpo pequeno, incluindo o rosto, braços, pernas e tronco.
Meca se contorcia em agonia insuportável, mas o agressor não demonstrava nenhum sinal de compaixão ou arrependimento. A pequena foi submetida a atos de violência de natureza íntima que uma criança de qualquer idade jamais deveria experimentar ou sequer conhecer. Uma criança que ainda estava aprendendo a andar adequadamente tornou-se vítima das fantasias perturbadas e doentias de uma mulher adulta que deveria protegê-la. O bebê gritava de dor intensa e total incompreensão sobre o que estava acontecendo com ela. Além de todos esses horrores, Meca foi forçada a consumir bebidas alcoólicas que queimaram brutalmente sua garganta pequena e delicada, bem como seu estômago ainda em desenvolvimento. O álcool causava dor excruciante, enquanto seu pequeno corpo tentava desesperadamente processar e eliminar o veneno que estava sendo sistematicamente despejado em seu organismo pelo agressor. Em meados de novembro, o estado geral da criança já havia se tornado absolutamente crítico e preocupante. Seu pequeno corpo havia se transformado essencialmente em uma ferida contínua, apresentando fraturas ósseas múltiplas, sangramento interno, queimaduras extensas e evidências incontestáveis de violência sistemática. Mesmo assim, incrivelmente, os maus tratos não cessaram. Pelo contrário, pareciam intensificar-se. Meca já não conseguia mais chorar com a mesma intensidade anterior. Ela simplesmente não possuía mais força física ou emocional suficiente para expressar sua dor. Apenas soluços baixos e quietos, respiração laboriosa e dificultosa, e o olhar vidrado de uma criança que havia perdido completamente a esperança de que alguém viria em seu socorro. Em 19 de novembro, o bebê já estava claramente morrendo. Adelk compreendia perfeitamente que havia levado a criança a uma condição crítica e potencialmente fatal, mas mesmo assim continuou deliberadamente a atormentá-la. Naquele dia específico, ela tomou a decisão de dar um banho em Meca, o que se tornaria a tortura final antes da morte. Na noite de 20 de novembro de 2020, aproximadamente às 22 horas, Adelk colocou a criança moribunda em uma banheira com água e a abandonou completamente sozinha por 2 horas inteiras. O bebê estava tão debilitado e fraco que não conseguia manter sua cabeça acima da linha da água. Quando a agressora finalmente retornou ao banheiro, encontrou Meca completamente submersa, sem respirar e com a pele assumindo uma coloração azulada característica. Somente neste momento o agressor percebeu que havia efetivamente matado a criança. Em estado de pânico total, ela começou a bater no rosto do bebê, beliscá-la com força e tentar trazê-la de volta à consciência através de métodos desesperados. "Acorde! Acorde!" Ela gritava histericamente para o corpo sem vida da menina que havia torturado sistematicamente por 3 semanas completas. Metua tossiu apenas uma única vez. Este foi seu último som consciente neste mundo. Depois disso, ela perdeu completamente a consciência e nunca mais voltou a si. Somente às 22 horas e 44 minutos, Adelk finalmente se decidiu a chamar uma ambulância. Mas infelizmente já era tarde demais para qualquer intervenção médica. Meca estava clinicamente morta há pelo menos 2 minutos completos, e seu cérebro pequeno havia sofrido danos irreversíveis e permanentes devido à falta prolongada de oxigênio. Quando os médicos especializados em emergência viram o estado do corpo de Meca, eles compreenderam imediatamente que não se tratava de um acidente doméstico ou morte natural. Aquela havia sido claramente tortura sistemática e prolongada de uma criança indefesa. Todo o corpo do bebê estava coberto de ferimentos de idades diferentes, feridas recentes ao lado de outras que já estavam em processo de cicatrização, evidenciando maus tratos continuados ao longo de semanas. Amanda correu desesperadamente para o hospital e se deparou com uma imagem que se transformaria em seu pesadelo eterno para o resto de sua vida. Ela encontrou uma sala completamente cercada por especialistas forenses, sacos de papel para coleta de evidências, réguas para medição precisa de feridas e equipamentos fotográficos especializados para a documentação completa do crime. Quando cheguei, aquilo parecia um set de filmagem de filme de terror, Amanda descreveu posteriormente. No centro de toda aquela cena perturbadora estava sua pequena Meca, conectada a múltiplas máquinas que mantinham artificialmente algum sinal de vida em seu corpo completamente mutilado e torturado.
A Delk ainda tentava desesperadamente mentir e enganar todos os presentes. Ela simplesmente ficou doente, Amanda. Ela só está doente, repetia insistentemente. Mas os médicos experientes já conheciam perfeitamente a terrível verdade. Mecca não estava doente de forma alguma. Ela havia sido deliberadamente assassinada de forma lenta, metódica e sistemática durante 3 semanas consecutivas de horror. Em 24 de novembro de 2020, precisamente às 8h08 da manhã, a família enfrentou e tomou a decisão mais terrível e dolorosa de suas vidas inteiras. As máquinas de suporte artificial à vida foram desligadas conforme orientação médica. A pequena Mecca finalmente encontrou a paz eterna que havia sido negada a ela durante as suas últimas semanas de vida. Ela possuía apenas 15 meses de idade, tendo vivido neste mundo por exatos 456 dias, dos quais os últimos 23 foram em frando indescritível na Terra. A investigação criminal que se seguiu à morte de Mecca chocou profundamente até mesmo detetives experientes e endurecidos de Fargo, que já haviam trabalhado em centenas de casos complexos. O médico legista oficial estabeleceu definitivamente a causa da morte como múltiplas lesões causadas por objetos contundentes distribuídas por todo o corpo da vítima, classificando oficialmente o caso como homicídio doloso. Quando os investigadores receberam um relatório completo e detalhado da necrópsia, eles tomaram uma decisão absolutamente sem precedentes em suas carreiras. A família foi veementemente recomendada a não ler aquele documento sob circunstância alguma. "Isso vai mudar vocês para sempre como pessoas", alertou o detetive responsável diretamente a Amanda. O promotor de distrito assistente Ryan Uran, um profissional experiente que havia analisado centenas de casos envolvendo maus-tratos contra menores, ao longo de sua carreira, se recusou categoricamente a ler os detalhes específicos em audiência pública. Normalmente, quando menciono lesões da cabeça aos pés, estou sendo metafórico, mas definitivamente não é o caso desta situação, ele declarou com visível perturbação. Até mesmo a avó de Mecca, Cindy Currilow, registrou por escrito em uma carta oficial ao tribunal. "Nos disseram categoricamente que não lêssemos o relatório da necrópsia por receio de que isso nos transformasse completamente como pessoas e nos causasse traumas adicionais irreparáveis." Em 14 de janeiro de 2021, quase 2 meses completos após a morte brutal de Mecca, Brandy Adolk foi finalmente presa e formalmente acusada de homicídio qualificado e maus-tratos graves contra menor. A fiança foi estabelecida no valor exorbitante de $1 milhão. Durante 2 meses inteiros de liberdade após assassinar uma criança indefesa, enquanto a família de Mecca tentava enterrar o bebê e encontrar forças para continuar vivendo com aquela dor insuportável, a assassina caminhou livremente pelas ruas de Fargo como se nada tivesse acontecido. Em sua cela na prisão, Adolk finalmente confessou parcialmente o que havia feito durante aquelas semanas de horror. Entretanto, sua versão dos eventos foi tão cínica e manipuladora que os investigadores experientes mal conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Ela alegou que havia deixado a criança sozinha na banheira por 2 horas acidentalmente e que nunca teve intenção de causar qualquer tipo de dano. Não teve intenção de causar dano. Essas foram as palavras de uma mulher que torturou sistematicamente uma criança por 3 semanas completas. Alguém que derramou substâncias químicas corrosivas no corpo de um bebê, que estuprou uma criança, que forçou uma menina de 15 meses a beber álcool, alegava não ter intenção de machucá-la. Em 7 de setembro de 2021, exatamente um dia antes do início programado do julgamento oficial, Adolk surpreendentemente mudou sua declaração inicial de inocente para culpada em ambas as acusações criminais apresentadas contra ela. A punição máxima prevista por lei para essas acusações específicas era prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional futura. O advogado de defesa de Adolk, Steven Minger, tentou desesperadamente justificar e minimizar as ações de sua cliente perante o tribunal. Ele alegou que ela possuía problemas sérios de saúde mental não diagnosticados, que não conseguia lidar adequadamente com a situação estressante e que havia cometido um erro trágico durante um momento de descontrole emocional. Um erro trágico.
Essas foram as palavras que o advogado escolheu para descrever 3 semanas consecutivas de tortura sádica contra uma criança completamente inocente. Queimaduras químicas espalhadas por todo o corpo de um bebê foram chamadas de erro. Violência sexual contra uma menina de 15 meses foi classificada como erro. Espancamento sistemático até a morte foi reduzido a um simples erro. Em 6 de dezembro de 2021, a sessão oficial do tribunal para a determinação da sentença finalmente ocorreu. Os detalhes apresentados foram considerados tão horríveis e perturbadores que o procurador do condado de Cass, Ryan Youngren, se recusou terminantemente a relatá-los em voz alta. Em uma carta emocionante dirigida ao tribunal e escrita pela avó de Mecca, Cindy, ela descreveu a dor imensa e indescritível sentida por toda a família estendida. As palavras contidas naquela carta conseguiram emocionar até mesmo o promotor experiente e acostumado a casos difíceis. Absolutamente todos os presentes no tribunal estavam visivelmente chorando. O juiz, os membros do júri, os advogados de ambas as partes e os jornalistas que cobriam o caso. Amanda leu sua declaração pessoal de impacto da vítima com a voz embargada. Eu não consigo compreender como alguém pode tirar a vida de uma criança inocente e o que ela poderia ter feito de tão terrível que justificasse machucá-la dessa forma. Sinto dor física toda vez que entro pela porta da minha casa, porque percebo que algo fundamental está faltando. Eu sinto uma dor dilacerante cada vez que ouço meus filhos rirem, porque sei que está faltando uma risada especial. A risada dela. Mas a virada mais inesperada e completamente surpreendente aguardava todos os presentes quando Manuel Curillo, o pai biológico de Mecca, se levantou para fazer sua declaração oficial. É importante lembrar que ele havia estado preso durante todo o período do assassinato de sua filha e não pôde nem mesmo se despedir dela antes da morte. Ele só foi autorizado a comparecer ao funeral por algumas horas, sob escolta policial e algemado. Este homem, que havia perdido sua única filha da maneira mais cruel e brutal imaginável, se levantou perante o tribunal lotado e pronunciou palavras que chocaram absolutamente todas as pessoas presentes. Acredito que a vida dela ainda vale alguma coisa e ainda merece ser preservada. Eu a perdoo completamente, mas jamais esquecerei o que ela fez com minha filha. Uma sentença de prisão perpétua não vai trazer minha pequena de volta para mim. O tribunal ficou em silêncio absoluto e sepulcral. Nem mesmo o juiz Stephen Marquardt, um magistrado experiente, conseguiu conter as lágrimas que brotaram em seus olhos. O promotor Ryan Youngren posteriormente declarou à imprensa: na grande maioria dos casos similares que acompanhei, as famílias das vítimas exigem categoricamente a punição máxima prevista em lei. Este foi definitivamente o primeiro caso em toda a minha carreira profissional em que o pai da vítima pediu explicitamente misericórdia para o agressor. Levando em consideração especificamente o pedido direto e emocionante do pai da vítima, o tribunal decidiu condenar Brandy Aljack a 30 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 25 anos da sentença. 30 anos por matar lentamente uma criança indefesa ao longo de 3 semanas. 30 anos por centenas de golpes aplicados em um corpo diminuto. 30 anos por queimaduras que cobriram completamente a pele de uma criança. 30 anos por violência sexual contra uma bebê que sequer conseguia andar adequadamente. 30 anos por forçar uma menina de 15 meses a consumir álcool. 30 anos por transformar os últimos 23 dias da vida de uma criança inocente em agonia sem fim. Isso significa que em 2046, quando Aljack completar 63 anos de idade, ela poderá oficialmente solicitar liberação antecipada através de liberdade condicional. Mecca teria 27 anos naquele momento. Ela poderia ter terminado a universidade, encontrado um emprego gratificante, começar uma família própria e tido filhos, mas jamais terá essa oportunidade, enquanto seu assassino, sim. Quando Aljack recebeu a oportunidade de falar suas últimas palavras antes da sentença oficial, ela se levantou calmamente e declarou: "Eu não queria que nada disso acontecesse. Peço sinceras desculpas à família e lamento profundamente. Eu não tinha a intenção de que qualquer coisa disso acontecesse.
E sinto muito. Sem explicações detalhadas, sem demonstração de remorso por ações específicas, sem reconhecimento da gravidade de seus atos, apenas um pedido genérico de desculpas por 3 semanas de tortura sádica de uma criança. Notavelmente, a mãe biológica de Mecca, Cheyenne Dushin, não apareceu no tribunal durante nenhuma fase do processo. Ao completo silêncio durante todo o desenrolar do caso, permanece um mistério, seja por tristeza insuportável, trauma psicológico ou outros motivos pessoais. A mulher que deu vida a Mecca não pôde ou não quis lutar publicamente por justiça para sua filha. Amanda criou uma página memorial chamada Justiça para Mecca e organizou um serviço religioso privado em 6 de fevereiro de 2021. A família continua lutando diariamente contra o trauma psicológico devastador. Isso me assombra todos os dias da minha vida. Eu não consegui protegê-la adequadamente. Ninguém jamais pensou que ela seria capaz de fazer algo tão terrível. Ao completo silêncio durante todo o desenrolar do caso, permanece um mistério, seja por tristeza insuportável, trauma psicológico ou outros motivos pessoais. A mulher que deu vida a Mecca não pode ou não quis lutar publicamente por justiça para sua filha. Amanda criou uma página memorial chamada Justiça para Mecca e organizou um serviço religioso privado em 6 de fevereiro de 2021. A família continua lutando diariamente contra o trauma psicológico devastador. Isso me assombra todos os dias da minha vida. Eu não consegui protegê-la adequadamente. Ninguém jamais pensou que ela seria capaz de fazer algo tão terrível. Ao primeiro ano de sua morte, Cheyenne Dushin publicou uma foto no Facebook em um memorial a ela. Em sua página pessoal, ela parece feliz com seus filhos e às vezes posta alguns lembretes sobre o assassinato. As outras crianças da família frequentemente perguntam quando Mecca vai acordar e crescer para brincar com eles novamente. A irmã de 3 anos de Mecca, Octavia, constantemente questiona: quando a Mecca ficar maior, ela vai acordar e brincar comigo? Como alguém explica uma tragédia dessas para uma criança de 3 anos de idade? Esta história serve como um lembrete doloroso de que os predadores mais perigosos frequentemente se escondem atrás de máscaras de amigos amorosos e cuidadores atenciosos. Por 5 anos completos, Brandy Aljack construiu uma reputação de confiabilidade e dedicação, ganhando acesso total e irrestrito às crianças da família. A decisão do pai de perdoar publicamente dividiu completamente a opinião pública. Milhares de pessoas consideraram sua atitude um exemplo extraordinário de compaixão cristã e capacidade de perdão, mesmo diante da maior tragédia imaginável. Por outro lado, milhares de outras pessoas expressaram indignação, argumentando que tal perdão enviava uma mensagem errada sobre a gravidade de crimes contra crianças. O legado de Mecca vive através das pessoas que agora conhecem sua história e podem usar esse conhecimento para identificar situações similares e agir quando necessário. Cada história compartilhada representa uma oportunidade real de prevenir futuras tragédias semelhantes. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas reflexões sobre esse caso. O que você pensa sobre a decisão do pai de mostrar misericórdia? 30 anos de prisão são suficientes para um crime dessa magnitude? Inscreva-se no canal para não perder outras histórias importantes sobre aqueles que não podem mais falar por si mesmos. Sugira outros casos que você gostaria de ver abordados? Cada sugestão nos ajuda a dar voz àqueles que foram silenciados prematuramente. Lembre-se sempre, conhecimento é prevenção. E juntos podemos fazer a diferença na proteção de quem mais precisa. Mecca Mary Kurillo viveu apenas 456 dias, mas sua história continuará salvando vidas para sempre.